Para a medição da resistência ohmica de motor elétrico, o instrumento mais adequado será, e então, um multímetro? Olha, o multímetro não pode ser o mais bem adequado, porque o multímetro tem multifunção, né? Então, especificamente, tem que ser dito algo mais, já que ele quer o mais adequado. Mais adequado. O ohmímetro, opa! O ohmímetro tá bom. Tenho quase certeza, professor. Então vamos marcar com mais. Afinal de contas, é uma forte possibilidade. Se ele quer medição de resistência, o ohmímetro mede resistência. Tá ok. Ponte de Rey. Aqui tem, não sei se foi um erro proposital da banca, mas a ponte de Rey é com A que se escreve. É uma ponte com essa característica. Você está pensando, isso aqui não é uma ponte de Eddington, não, professor? Se parece. Mas aqui você tem uma indutância. Deixa eu botar assim, ó. Isso aqui é uma indutância. Ou autoindutância, né? Mas quando tem só autoindutância, a gente só se refere à indutância, é o nome. Como assim, professor? A indutância é isso aqui? Não. Uma indutância é feita por fios. Se ela é feita de fio, então a indutância tem uma resistência também intrínseca de algo feito com o condutor. Então a indutância tem uma resistência interna e uma indutância. Aqui você tem a resistência R2, uma resistência R3, e aqui você tem elementos que você pode alterar o valor, que são uma resistência R4 e uma capacitância C4. Lembrando que resistência variável a gente chama de reostato, né? E aqui uma capacitância variável. Para que você faz esses ajustes? Para garantir que você tenha, assim como a ponte de Eddington, a mesma tensão nesses dois pontos aqui. Eu não tenho nenhuma corrente circulando. Por isso a indicação de um galvanômetro aqui. Ó. Mas podia ser um amperímetro medindo a corrente até a corrente ser nula, quando esses dois pontos tiverem o mesmo potencial. Aí a gente diz que a ponte está em equilíbrio. O que essa ponte de Rey, ou de Rey, falando assim de forma mais americanizada, nos permite medir? Nos permite medir o valor da indutância considerando o fator de qualidade. O que é fator de qualidade, professor? Aqui está o índice de fator de qualidade. Ó. Fator de qualidade. Quando você faz indutância, você deseja especificamente que o valor indutivo seja muito maior que o valor resistivo, né? O propósito é ter efeito indutivo, idealmente com R0, mas o fio tem uma resistência que é intrínseca. Então você tem um fator de qualidade. Faz essa conta aqui desse fator de qualidade e você consegue saber o valor de L1 com base nisso. Então, o valor de L1 vai ser R2 vezes R3, R2 vezes R3, 1 sobre o fator de qualidade que você está levando em consideração. Joia? Isso aqui é essa ponte de Rey. Então, eu quero que você veja que a ponte de Rey mede indutância. Mais uma vez, seria com A, mas isso aqui não é uma opção, porque ele não mede resistência ohmica. Então, está fora. Ponte de Kelvin. A ponte de Kelvin é dessa forma aqui, ó. Eu quero que você veja aqui em verde, deixa eu colocar aqui, ó. Em verde, o que você tem é uma ponte de Eddington, não é? Só que além da ponte de Eddington, você tem aqui em preto uma ponte interna. Por isso é chamado também de dupla ponte. Você coloca o galvanômetro ou tenta, vou dizer assim, ó, equilibrar o circuito através do equilíbrio desses dois pontos que deve ter a mesma tensão. E você tem um valor, que é um valor RS, que você pode alterar. Esse valor aqui é um valor no qual você faz ajuste. Então você aplica uma tensão e aqui você faz um ajuste. Outra coisa que eu esqueci de falar é que a ponte de Rey, obviamente, é em CA, né? Porque a gente está falando de indutância e capacitância. Então os valores aqui, a alimentação em corrente alternada. Inclusive a frequência aparece aqui, ó, ômega 2 πf. Eu quero que você entenda aqui, portanto, que você atingiu o equilíbrio quando esse ponto tiver a mesma tensão desse. E o que esse valor nos dá quando eu faço o ajuste da resistência RS para encontrar o equilíbrio
Eu mexo nisso aqui para encontrar o equilíbrio. Ele nos permite calcular o valor da resistência Rx. Rx é calculado com essa expressão. Eu coloquei aqui. Esse R par é a resistência desse ponto a esse. Então, Rx é calculado dessa forma. Qual o benefício disso se eu tenho uma ponte de Weddington, que é muito mais simples? É que com a ponte de Kelvin você consegue calcular valores de resistência, ou encontrar, ou medir, melhor dizendo, né, valores de resistência menores com mais precisão. Então, quando a resistência é pequena, então uma ponte de Kelvin é mais conveniente para isso. Ponte de Kelvin, inclusive, você encontra em equipamentos comerciais. Tem maletas no qual você pode comprar uma ponte de Kelvin, no qual tudo isso aqui já está feito. Você vai ter, obviamente, uma resistência para variar. Lá dentro já tem uma fonte de tensão. E você já tem, inclusive, um display digital, ponte de Kelvin digital, que vai lhe dando o valor da resistência que você está, de fato, medindo, o valor de Rx. Essa conta toda aqui é feita internamente, não é você que faz a medida e depois faz a operação matemática. Tudo isso aqui já é feito internamente por um dispositivo, uma maleta que tem uma ponte de Kelvin dentro. Então a gente percebeu o seguinte, que a resposta está entre ohmímetro e ponte de Kelvin. Aí vem uma questão. Os motores elétricos, em especial os trifásicos, eles são feitos, em especial os trifásicos maiores, são feitos com material bem nobre, né? E são feitos para terem uma eficiência energética razoável. E, portanto, os valores das resistências são relativamente baixos. Aí vem um porém. Então, ainda que o ohmímetro tenha a capacidade de medir, já que ele falou mais adequado, e a gente está falando de resistência baixa, então a ponte de Kelvin é a opção mais adequada. Não está dito que um ohmímetro não faz a tarefa com a sua devida precisão, seu devido valor, ainda mais se você comprar um ohmímetro com uma precisão maior, né? Que consiga medir valores em miliohms. Por que motivo? O que o ohmímetro faz é aplicar uma tensão no circuito e medir a própria corrente. Aí divide um pelo outro, aí dá um valor R, que é o valor que vai te mostrar. Ele aplica uma tensão, mede a corrente e divide. Obviamente isso aqui envolve a precisão do equipamento, tanto na tensão que você aplica, quanto na corrente que você mede no próprio equipamento. Então, o mais bem adequado, para resumir, seria a ponte de Kelvin.